Bem-vindo ao Fidei Veritas. Você já se deparou com a ideia de que existem livros perdidos da Bíblia? Textos antigos, misteriosos, que prometem revelar segredos profundos, talvez até verdades que a igreja teria escondido? Um desses textos, que volta e meia ressurge em discussões acaloradas, é o famoso livro de Enoque. Muitos se perguntam: ele deveria estar na nossa Bíblia? Ele é inspirado por Deus? E o que Tassos Licurgo, um renomado pesquisador cristão, tem a dizer sobre isso? Prepare-se para uma análise profunda, baseada na palavra de Deus e na história da fé cristã, que vai trazer clareza e fortalecer o seu discernimento. Meus irmãos e irmãs, é inegável o fascínio que a história antiga exerce sobre nós. E quando essa história se mistura com a fé, com textos que parecem ter vindo de um passado distante e misterioso, o interesse só aumenta. O livro de Enoque é um desses fenômenos. Para muitos, ele é a chave para entender passagens complexas do Antigo Testamento, ou até mesmo para desvendar mistérios sobre anjos caídos, gigantes e o fim dos tempos. Mas, será que estamos no caminho certo ao dar a ele tanta importância? Recentemente, o pesquisador Tassos Licurgo, com sua conhecida seriedade e profundidade bíblica, publicou um vídeo que acende um alerta importante sobre o livro de Enoque. Ele aponta para um equívoco comum: a ideia de que o livro de Enoque foi tirado do cânon bíblico. Enoque não foi tirado, explica Licurgo, porque ele nunca entrou. Essa é uma distinção crucial, meus amigos, e precisamos compreendê-la com clareza. Mas o que é o cânon bíblico, afinal? A palavra cânon vem do grego e significa regra, ou vara de medir. Para a Igreja, o cânon é a lista de livros que são reconhecidos como inspirados por Deus, como a própria palavra de Deus, e que servem como a nossa única regra de fé e prática. A formação desse cânon não foi um processo arbitrário, nem uma conspiração para esconder verdades. Foi um processo guiado pela providência divina e pelo discernimento da igreja primitiva, que buscava identificar quais textos eram verdadeiramente divinamente inspirados. No Antigo Testamento, os judeus, que eram os guardiões dos oráculos de Deus, já tinham um cânon bem estabelecido séculos antes de Cristo. Jesus e os apóstolos consistentemente se referiram às Escrituras, ou à lei e os profetas, que correspondiam a essa coleção de livros hebraicos. O livro de Enoque, embora antigo, com parte datando do século III a.C., nunca fez parte desse cânon hebraico reconhecido. Ele era conhecido sim, mas não como a palavra de Deus. E quanto ao Novo Testamento? Os critérios eram rigorosos. Primeiro, a autoria apostólica, ou a associação direta com um apóstolo. Segundo, a aceitação generalizada pela Igreja em suas diversas regiões. Terceiro, a consistência doutrinária, ou seja, se o livro estava em harmonia com a fé já estabelecida e revelada. E, finalmente, a evidência de inspiração divina, o poder transformador do Espírito Santo que emanava da leitura e pregação desses textos. O livro de Enoque não atende a esses critérios. Ele não foi escrito por Enoque bíblico, mas sim muito tempo depois. Sua teologia, em alguns pontos, diverge daquela encontrada nas escrituras canônicas. Mas então, como explicar o fato de que Judas cita o livro de Enoque em sua epístola? Judas 10:1, 14 e 15 diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Essa é a grande questão que gera muita confusão, não é mesmo? E aqui entra uma verdade vital para o nosso discernimento. Citar uma fonte não a torna canônica. O apóstolo Paulo, por exemplo, citou poetas pagãos em Atos 17:28, ao pregar em Atenas, e em Tito 1:12 ele cita um profeta cretense. Será que isso significa
que os escritos desses poetas e profetas pagãos deveriam estar na nossa Bíblia? Claro que não. O que Judas faz é reconhecer a veracidade de uma profecia específica contida naquele livro, uma profecia que de fato se alinha com a verdade bíblica sobre o retorno de Cristo para julgar. É a profecia que é verdadeira, não necessariamente o livro inteiro como um todo, divinamente inspirado. A Igreja, ao longo da história, sempre soube discernir isso. A citação de Judas serve como um eco da verdade, não como uma chancela para a totalidade do livro de Enoque. E quais são os riscos, meus irmãos, de darmos a livros como o de Enoque um peso que eles não têm? O primeiro e mais grave é a diluição da autoridade da palavra de Deus. Se começamos a aceitar outros livros como divinamente inspirados, abrimos a porta para qualquer tipo de ensinamento e doutrina. A clareza e a pureza da fé são comprometidas. O livro de Enoque contém, por exemplo, angelologia e demonologia muito mais elaboradas e fantasiosas do que as encontradas nas escrituras canônicas. Se aceitarmos tudo ali, teremos que reinterpretar muitas verdades que julgávamos estabelecidas. Outro risco é a busca por conhecimento secreto. A Bíblia nos alerta contra a gnose, contra a ideia de que há verdades ocultas acessíveis apenas a poucos iniciados. A palavra de Deus é aberta, acessível e suficiente para nos guiar em toda a verdade. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, o apóstolo Paulo declara: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebem a profundidade dessa afirmação? Toda a Escritura, a Escritura que já era reconhecida como cânon, é suficiente. Não precisamos de adendos, de suplementos, para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados. A palavra de Deus que temos em nossas Bíblias é completa. Ela é a nossa bússola, o nosso manual de vida, a voz de Deus para nós. Desviar-se dela para buscar verdades em outros livros é correr o risco de se perder em especulações e doutrinas de homens. O que devemos fazer então? Devemos estudar a Bíblia com ainda mais dedicação. Devemos nos aprofundar nas verdades que Deus já nos revelou plenamente em Sua palavra inspirada. Devemos usar o discernimento que o Espírito Santo nos concede para testar todo o espírito e toda a doutrina, como nos orienta 1 João 1. A curiosidade sobre textos antigos é natural, mas a nossa fé e a nossa doutrina devem ser construídas unicamente sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a principal pedra angular, conforme Efésios 2:20. Que a clareza da palavra de Deus seja a sua luz, e que você seja edificado não por ensinamentos obscuros ou perdidos, mas pela verdade viva e poderosa que ressoa em cada página da sua Bíblia. A palavra de Deus é suficiente, completa e eternamente verdadeira. Se este conteúdo edificou a sua vida, deixa o seu like. Isso ajuda o Fidei Veritas a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Fidei Veritas, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Deus abençoe.